Você não vê que estou ferido na perna, disse um dos homens. Agradeça por eu não ter ficado no carro, respondeu o outro. A discussão entre os dois homens continuava a crescer, em meio ao calor das palavras trocadas. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a explodir. Foi então que, de forma abrupta, um dos homens soltou um grito, um misto de surpresa e choque. A bolsa que carregava caiu ao chão, criando um som abafado que ecoou no ambiente. A cena que se desenrolava diante deles era surreal e aterrorizante. O cão, com seus olhos fixos e mandíbulas cerradas, pressionava implacavelmente a mão do homem. As veias saltavam no pescoço do homem enquanto ele lutava para se libertar do aperto feroz do animal. Do outro lado, o segundo homem ficou momentaneamente paralisado, sua mente tentando assimilar a cena diante de seus olhos. A escuridão da floresta parecia esconder mistérios insondáveis, e o medo começou a se infiltrar em sua mente, aumentando a pulsação de seu coração. O homem ferido continuava a lutar, seus gritos misturando-se ao som dos latidos raivosos do cão. Ele se encontrava em uma batalha desesperada, uma luta pela própria vida contra um adversário implacável. Enquanto isso, seu companheiro lutava contra a confusão, tentando entender e agir diante do ataque repentino do cão. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. As pessoas da região entraram em um estado de alarme crescente, perturbados pelos latidos estridentes e ruídos estranhos que ecoavam pelos arredores. Esses sons perturbadores causaram uma onda de inquietação, levando alguns a se sentirem instantaneamente tomados pelo medo. Intrigados, muitos se encorajaram a investigar a origem desses sons, enquanto outros optaram por se preparar para enfrentar qualquer ameaça que pudesse surgir. Um terceiro grupo, porém, escolheu se encher de bravura, apesar da crescente tensão. Todavia, ao chegarem ao local de onde os sons se originavam, uma sensação de incredulidade se abateu sobre todos. O cenário diante deles parecia desafiar a própria realidade que conheciam. O que presenciaram nesse momento era algo que ultrapassava os limites de sua compreensão. O sol gradualmente cedia espaço à noite, lançando suas últimas tonalidades de laranja e dourado pelo céu. Nesse instante efêmero, uma procissão fúnebre dava seus passos finais, conduzindo uma despedida final àquele lugar. Uma última homenagem prestada sob a luz crepuscular. No mesmo cenário, um par de crianças, conectadas pelo laço do parentesco com o falecido, corria de maneira despreocupada pelo cemitério. A inocência de suas risadas ecoava entre as lápides e os monumentos. O que não entendiam, no entanto, era o tom sombrio do momento que vivenciavam. Enquanto os adultos lamentavam a perda dolorosa de seu ente querido, não percebiam que as crianças haviam se afastado. Essas crianças, curiosas e imersas em sua exploração, desbravaram o cemitério com um olhar cheio de interesse, examinando meticulosamente cada sepultura e cada marca da história ali enterrada. E então, em um instante de descoberta, suas atenções se fixaram em uma sepultura diferente das outras. Ali, deitado silenciosamente, estava um cachorro. Sua presença no meio daquele cenário de despedida era intrigante, para dizer o mínimo. Perplexos e impulsionados pela curiosidade, as crianças chamaram o cão, na esperança de desvendar o que o trouxera a esse lugar de luto. No entanto, o olhar vago e indiferente do cão parecia dizer mais do que qualquer resposta que poderiam obter. Movendo-se com cuidado, as crianças tentaram se aproximar para acariciar o animal, em um gesto de carinho e compreensão. No entanto, o cão, em um sinal de aviso, ergueu a cabeça e rosnou, mantendo uma distância protetora que não permitia qualquer interferência humana. Diante da determinação do cachorro em proteger seu espaço, a tentativa das crianças se mostrou inútil. Era como se ele guardasse algo sagrado, algo que estava além da compreensão imediata. E então, de trás deles, uma voz rouca e cansada se fez ouvir. Suas palavras pairaram no ar, trazendo consigo uma aura de mistério e tristeza. Seu mestre está enterrado aqui, e não acredito que esse cachorrinho vá embora por vontade própria. Curiosas e surpresas, as crianças se viraram para encarar a origem da voz. Uma mulher de semblante cansado e vestes humildes estava ali, carregando uma bolsa que continha os poucos pertences que possuía. Seus olhos refletiam uma vida de desafios, mas também uma sabedoria adquirida nas ruas. Com passos lentos e cuidadosos, ela se aproximou do cachorro. De dentro de sua bolsa, tirou um pouco de comida e a ofereceu ao animal, gesto que foi aceito com uma certa relutância por parte do cão.
Completando o círculo, ela se afastou, deixando o animal em sua solidão contemplativa. Major, é assim que o chamamos, disse a mulher com voz suave, enquanto escolhia um lugar próximo ao túmulo e se acomodava. As crianças, atraídas por essa história intrigante, aproximaram-se e sentaram-se, ansiosas por mais detalhes. Com a expectativa palpável no ar, a mulher começou a compartilhar a narrativa que envolvia esse misterioso cão. Major, o cão solitário, era agora o guardião da memória e do legado daqueles que partiram. O passar dos anos o havia modificado profundamente, tornando-o distante e recluso, impedindo qualquer tentativa de aproximação. Embora tenha sido, sem dúvida, uma alma afetuosa e brincalhona em algum momento de sua história, agora ele se mantinha inabalável em sua determinação de proteger e preservar. No início, as pessoas nutriam um temor instintivo em relação ao imponente cão. No entanto, apesar dos rosnados que escapavam de suas mandíbulas, a empatia em seus corações os levava a alimentá-lo, movidos por um sentimento de piedade por sua situação. Há um tempo, uma cena sombria se desdobrou quando seu dono, envolto em sua caixa de madeira, foi trazido e colocado para descansar nesta terra. Major seguiu ao seu lado, uma presença silenciosa e constante. Desde aquele fatídico dia, ele se fixou nesse lugar, como um guardião silente. Agora, sua figura majestosa repousa aqui, tranquila e contemplativa, uma parte indissociável do cenário. Os primeiros momentos foram sombrios, pois o animal emitia latidos incessantes e lágrimas caninas, como se tentasse romper a barreira entre a vida e a morte, convocando seu amado dono de volta à existência. Um apelo que permaneceu sem resposta. A dor de sua partida era palpável, e ele ansiava por uma presença que nunca mais poderia tocar. As noites eram marcadas por sua triste melodia, ecoando entre os túmulos, um lamento que ecoava nas almas dos que ouviam. Contudo, um manto de mistério envolvia a partida do mestre de Major, uma tragédia envolta em enigmas. Os olhares inquisitivos das crianças se entrelaçaram, antes de se fixarem na mulher diante delas. Sua semblante era enrugado pela vida nas ruas, e a curiosidade nos olhos das crianças foi correspondida por um vislumbre de um relato sombrio que estava prestes a ser desvendado. As palavras que ela estava prestes a pronunciar estavam impregnadas de um terror sutil, mais profundo do que os sustos superficiais. As crianças, cativadas e ansiosas, ansiavam pelo início desse conto sinistro, antecipando o frio arrepio que percorreria suas espinhas. No entanto, o que emergiu não foi um conto de sustos e horror, mas sim um relato de tristeza profunda e tragédia indelével. Major, o majestoso cão de grande porte, carregava consigo uma presença intimidante, mas suas ações eram banhadas em compaixão e lealdade. Ele nunca cruzou o limiar da agressão, uma demonstração de autocontrole e respeito pelo humano. Sua postura era firme. Permanecer ao lado do túmulo de seu mestre. Um laço único e inexplicável os unia, transcendendo as fronteiras da morte. Este cão solitário, outrora um companheiro da lei ao lado de seu dono, tinha uma razão para sua obstinação. Quando a notícia da morte trágica de seu mestre se espalhou pela localidade, a comunidade sentiu que não deveria separá-los. Major era uma lembrança vívida do serviço conjunto que prestaram, e sua devoção tocava os corações dos que o conheciam. Certa vez, alguém decidiu que Major deveria ser levado pelo canil local. No entanto, ele parecia possuir uma intuição singular. Quando os funcionários do canil chegaram, o cão havia desaparecido como se o vento o tivesse levado. Durante todo o dia, ele permaneceu fora do alcance, e o canil foi obrigado a retornar de mãos vazias. Uma conexão inexplicável mantinha Major ligado ao local onde seu mestre descansava. Sob o céu noturno e as estrelas cintilantes, Major continuava sua vigília solitária junto à sepultura. As noites escuras e os dias ensolarados não o afastavam do seu posto. Seu uivo desolado se acalmou, e um entendimento silencioso parecia ter se instalado nele. Ele estava ciente de que a voz do lamento não alcançaria seu amado mestre. Ele agora permanecia silencioso, sua presença em homenagem, lembrando seu mestre do amor eterno que compartilharam. Os olhares das crianças, brilhantes e ansiosos, cruzaram-se no momento exato em que a expectativa pairava no ar, prenunciando uma experiência única. Eles estavam se preparando, com corações acelerados, para mergulhar em uma história que prometia ser ao mesmo tempo terrível e fascinante, uma narrativa que ecoaria com os sons misteriosos da vida e da morte. Mas, surpreendentemente, a mulher que estava prestes a compartilhar essa história sombria os pegou de surpresa, afastando-se do caminho previsível da narrativa arrepiante. Ela começou a falar sobre a morte do oficial,
pintando uma imagem vívida e dolorosa dos eventos que se desenrolaram naquele dia fatídico. As palavras dela delinearam a cena, revelando detalhes sombrios que evocaram um arrepio na espinha das crianças. Uma visão sombria se desdobrou diante de seus olhos, descrevendo o corpo pendurado do oficial em uma das antigas vigas do celeiro, uma imagem que queimaria em suas mentes por muito tempo. O destino trágico que havia recaído sobre o pobre homem tornou-se dolorosamente claro à medida que a narrativa se aprofundava. Ele estava envolto em uma teia de problemas aparentemente insolúveis, uma rede de desespero do qual não podia escapar. Suas palavras lançaram uma luz nas sombras de sua agonia, fazendo com que as crianças sentissem o peso do sofrimento humano em sua forma mais brutal. A revelação da única saída que ele encontrou foi um golpe emocional. A mulher pintou com suas palavras a imagem de um homem preso em um dilema insuportável, cujas opções eram limitadas e desesperadoras. A escolha que ele fez, mesmo que sombria, parecia ser a única solução que ele conseguirá encontrar em sua angústia. As crianças ouviram em silêncio, com corações pesados, enquanto a história tomava um rumo inesperado e profundo. De repente, como se um véu tivesse sido rasgado, as vozes das crianças foram interrompidas pelo chamado urgente de seus nomes. Os adultos, finalmente percebendo a ausência das crianças, lançaram um frenesi de preocupação pelo cemitério. Seus gritos ecoaram, cheios de medo e apreensão, criando um ambiente de urgência. Enquanto os adultos clamavam, as crianças, movidas por um senso de dever, correram em direção à voz misteriosa, abandonando temporariamente a mulher e sua história envolvente. A temporada de inverno chegou com todo o seu esplendor gélido, envolvendo o cenário em um manto de neve branca e cintilante. No entanto, mesmo sob a influência do frio cortante, o cão leal permanecia incansável ao lado da sepultura de seu mestre. Sua presença se tornará uma parte indissociável da paisagem, um símbolo vivo da devoção e do elo emocional que transcendia o tempo e a mortalidade. Para os habitantes da vila, ele se tornou uma figura icônica, um guardião silencioso dos segredos enterrados e das histórias compartilhadas por gerações. Ao longo dos dias, os moradores da pequena vila, tocados pela história comovente do cão e seu dono, praticavam um ato de compaixão diária. Eles se revezavam em sua devoção, levando alimento e água para o solitário companheiro de quatro patas, além de uma casinha de cachorro feita de madeira e cobertores. A conexão entre o cão e a comunidade cresceu, transformando-se em uma manifestação tangível de empatia e respeito pela vida e pelo legado que eles compartilhavam. Conforme o tempo avançava implacavelmente, o calor gradualmente começava a derreter a neve, abrindo o caminho para uma nova estação. No entanto, mesmo sob os sinais de renovação, o frio do inverno continuava a deixar sua marca. Era como se a lealdade inabalável de Major estivesse imbuída na própria atmosfera, uma presença constante que ecoava através dos elementos em mudança. Enquanto os lagos, que antes eram espelhos congelados, começavam a descongelar e refletir o sol nascente, os pescadores da vila retomavam suas atividades. A vida começava a pulsar mais uma vez, ecoando o ciclo eterno da natureza. No entanto, em meio a esse renascimento, algo inusitado perturbou a tranquilidade da noite. Uma noite, o silêncio foi rompido pelo ronco distante de um motor. Major, sempre vigilante, imediatamente ajustou suas orelhas para captar cada som. Seus sentidos aguçados detectaram um carro se aproximando cautelosamente, quase como se estivesse tentando passar despercebido. A escuridão da noite se tornou o cenário para esse encontro misterioso, enquanto o veículo silencioso finalmente parava à beira do lago. A luminosidade da lua, majestosa e cheia, lançou uma luz pálida sobre a cena, revelando a figura de dois homens emergindo do carro. O conteúdo sombrio do porta-malas, envolto em uma bolsa negra, foi arrastado para fora com uma determinação silenciosa. Enquanto eles se dirigiam para o lago, suas vozes carregavam uma mistura intrigante de urgência e segredo, como se estivessem cumprindo um papel sombrio em uma narrativa maior. Apresse-se, as palavras sussurradas de um homem carregavam o peso da ansiedade, como se eles estivessem cientes da natureza delicada da situação. Seu parceiro respondeu com uma declaração que carregava uma tensão palpável, delineando a urgência de completar a tarefa sinistra que tinham em mãos. A troca de diálogo sinalizava para um trabalho que devia ser realizado sem demora, sugerindo que o desfecho de sua empreitada estava pendente, aguardando apenas a conclusão. Em meio a essa atmosfera carregada de mistério e segredos, Major permanecia como um observador silencioso da cena, sua postura alerta e determinada. As pupilas do cão estavam fixas nos movimentos dos homens.
Ele era o guardião silencioso das histórias e dos segredos, sempre vigilante, uma presença constante e silenciosa que continuava a proteger o legado que estava enterrado ali. Ele tinha uma compreensão silenciosa de que algo incomum estava acontecendo, algo que poderia afetar a tranquilidade do lugar que ele jurara proteger. Você não vê que estou ferido na perna, disse um dos homens. Agradeça por eu não ter ficado no carro, respondeu o outro. A discussão entre os dois homens continuava a crescer, em meio ao calor das palavras trocadas. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a explodir. Foi então que, de forma abrupta, um dos homens soltou um grito, um misto de surpresa e choque. A bolsa que carregava caiu ao chão, criando um som abafado que ecoou no ambiente. A cena que se desenrolava diante deles era surreal e aterrorizante. O cão, com seus olhos fixos e mandíbulas cerradas, pressionava implacavelmente a mão do homem. As veias saltavam no pescoço do homem enquanto ele lutava para se libertar do aperto feroz do animal. Do outro lado, o segundo homem ficou momentaneamente paralisado, sua mente tentando assimilar a cena diante de seus olhos. A escuridão da floresta parecia esconder mistérios insondáveis, e o medo começou a se infiltrar em sua mente, aumentando a pulsação de seu coração. O homem ferido continuava a lutar, seus gritos misturando-se ao som dos latidos raivosos do cão. Ele se encontrava em uma batalha desesperada, uma luta pela própria vida contra um adversário implacável. Enquanto isso, seu companheiro lutava contra a confusão, tentando entender e agir diante do ataque repentino do cão. Com uma determinação sombria, o homem empunhou um punhal, cujo brilho metálico refletia a luz pálida da lua. Ele investiu contra o cão, a lâmina cortando o ar com um sibilar agudo. O punhal encontrou seu alvo, mergulhando na carne do cão, mas a resistência do animal era impressionante. O cão, ao sentir a lâmina perfurando sua pele, finalmente soltou sua presa anterior e se voltou contra o agressor armado. A ferocidade do cão era como a força da natureza, implacável e instintiva. Ele avançou, com dentes expostos e olhos ardentes de ira. Enquanto o homem com o punhal gemia de dor, sua mão ensanguentada não podia mais segurar a arma. A incapacidade de ajudar seu companheiro ferido aumentava seu desespero. A batalha sangrenta diante deles parecia uma cena saída de um pesadelo. A cena era de pura selvageria, um combate entre homem e fera, onde as apostas eram altas e a sobrevivência estava por um fio. O homem ferido estava em desvantagem, seu corpo debilitado pela ferida na perna, enquanto o cão continuava implacável, guiado por uma força interior indomável. Charles, me ajude, gritou o homem do punhal, sua voz carregada de pânico e desespero. No entanto, o cão não mostrava sinais de recuar. Major permanecia implacável, alternando seus ataques entre os dois homens, como se estivesse lutando por algo maior do que eles podiam entender. Cada investida do cão era um testemunho de sua lealdade inabalável e determinação feroz. Ele avançava com coragem, enfrentando os perigos que se interpunham entre ele e seu propósito. Os gritos de agonia misturavam-se ao som da luta frenética, criando uma cacofonia de desespero. O cão não recuava, sua tenacidade inquebrável ecoando através dos uivos angustiantes que preenchiam o ar. As feridas causadas pelas facadas não eram suficientes para aplacar sua fúria. Ele continuava investindo, movido por uma energia primitiva e implacável. O tumulto que se desenrolava não passou despercebido pela comunidade. O som dos gritos e lamentos penetrava as paredes do silêncio noturno, alertando os que estavam próximos. O medo e a incerteza pairavam sobre aqueles que ouviam, e a urgência impulsionava a ação. Dois caçadores, familiarizados com os perigos da floresta e os sons que ela podia produzir, ouviram os gritos de socorro e não hesitaram. Agarrando suas armas e correndo em direção ao som, eles estavam determinados a enfrentar qualquer ameaça que encontrassem. O coração dos caçadores batia acelerado enquanto se aproximavam da cena caótica. Seus passos eram firmes e rápidos, guiados pela urgência de ajudar. Eles estavam prestes a testemunhar algo além de seu conhecimento anterior, algo que os desafiaria até os ossos. Ao chegarem ao local, o que viram não se encaixava no que esperavam. A cena era de conflito e caos, mas a presença do cão era inegavelmente um fator complicador. A confusão aumentava à medida que eles tentavam avaliar a situação e determinar a melhor ação a tomar. Outros moradores, atraídos pelos sons da luta e dos gritos, também se juntavam ao grupo. Eles chegavam, curiosos e preocupados, sem compreender completamente o que estava acontecendo. Uma sensação de urgência e a iminência de perigo pairavam no ar.
A identidade do cão como major se tornava aparente à medida que a história se desdobrava. Os moradores locais reconheciam o cão e a história que o cercava, gerando uma onda de empatia e apoio. As linhas estavam sendo traçadas, e as alianças estavam se formando. A figura do cão, que antes era sinistra e temida, agora era vista com uma nova luz. Ele não era apenas um cão selvagem e agressivo, ele era um protetor implacável e leal. A cena de batalha estava longe de ser uma simples disputa entre homem e animal, era um confronto de forças e lealdades. O cão, sentindo o apoio e a presença dos moradores, finalmente diminuiu sua fúria. Ele se deitou no chão, gemendo de dor e exaustão. Seu corpo estava marcado pelas feridas, um testemunho de sua coragem e determinação. Enquanto a noite se acalmava, a história de Major continuava a se desdobrar, revelando camadas profundas de lealdade e sacrifício. Com seu olhar perdido nas profundezas do lago, o cão recordou uma imagem semelhante de quando era filhote. Ele havia sido colocado em uma bolsa e lançado no rio. Foi então que seu falecido dono o resgatou da morte. Naquele momento, ele não entendia por que estava naquela bolsa, sentindo medo. No entanto, as mãos calorosas e acolhedoras de seu dono o haviam salvado de um destino sombrio. Essa experiência firmou um vínculo inquebrantável entre o homem e o cão, uma amizade que ia além da relação de dono e animal de estimação, transformando-os verdadeiramente em família. Major, apesar de não ser de raça pura, era uma mistura de pastor alemão, o que lhe conferia semelhanças marcantes com essa raça. Era mais alto e robusto, o que fazia com que chamassem a atenção quando saíam juntos para passear. Mas, apesar de seu porte impressionante, Major não era um animal conflituoso. Pelo contrário, era dócil e gentil, cativando a todos com sua personalidade tranquila. Sua devoção ao dono não diminuiu nem mesmo após a morte deste. Ele continuou fiel, mantendo sua lealdade inabalável e eterna, como uma promessa silenciosa feita a seu falecido amigo. Para Major, não havia ninguém além do seu amado dono. No momento em que Major testemunhou os homens arrastando a bolsa em direção ao lago, um flashback o invadiu. Ele lembrou de quando enfrentou uma situação semelhante, mas ele estava dentro daquela bolsa. No entanto, essa não era uma situação comparável à sua fase de filhote. Dentro da bolsa negra não havia um filhote como ele, mas sim uma pessoa. O aroma do medo no ar trouxe à tona suas lembranças de sobrevivência. Isso foi o suficiente para que ele tomasse uma decisão imediata, agindo como um guardião destemido do destino dessa pessoa desconhecida. Ele deixou a tumba de seu dono para correr em auxílio daquele ser desconhecido. Seus passos eram firmes e determinados, seu pelo brilhando à luz da lua. Seu olhar, antes perdido nas águas do lago, agora estava fixo na cena diante dele. O cão estava ciente de que não podia permitir que uma tragédia se desenrolasse sem intervenção. Sua coragem era uma homenagem à memória de seu amado dono, uma prova viva da conexão que compartilhavam. Quando os moradores locais chegaram ao local, encontraram uma cena impactante. 2 homens estavam gravemente feridos, Major estava ensanguentado e a bolsa ainda se mexia, testemunhando a luta que ocorria dentro dela. Um dos caçadores apontou sua arma para os homens, ordenando que não se movessem. Enquanto isso, os outros se aproximaram da bolsa com cautela, preparados para enfrentar o desconhecido. Logo se tornou evidente que esses eram bandidos que pretendiam ferir uma mulher idosa que eles não conheciam. A mulher idosa havia parado para abastecer seu carro com combustível. Os bandidos, observando a distância, perceberam que ela estava sozinha e decidiram agir. Eles a abordaram após ela retomar sua viagem, fingindo precisar de carona. Confiando em sua natureza caridosa, a mulher parou para ajudar. No entanto, suas intenções eram maliciosas, ocultas sob uma fachada de necessidade. Eles não estavam interessados em seus objetos pessoais, eles queriam roubar o carro que ela dirigia, alimentando seus desejos egoístas. Dessa forma, a trama se desdobrava, revelando a interseção de destinos entre Major, a mulher idosa e os bandidos. A lealdade do cão e a coragem da mulher estavam prestes a se confrontar com a maldade e a ganância dos criminosos. Enquanto a situação se desenrolava, o encontro improvável desses personagens se desdobrava em uma série de eventos que testariam os limites de cada um deles, lançando-os em uma jornada de provação e descoberta. Ao estacionar, a idosa se dirigiu aos bandidos indagando sobre o destino que planejavam seguir, curiosa se a rota que eles tinham em mente coincidiria com aquele local específico. Os bandidos, por sua vez, responderam com tranquilidade que estavam se encaminhando para o próximo povoado.
Enxergando uma oportunidade, a mulher não hesitou em decidir levá-los consigo em sua jornada. Durante o trajeto, o diálogo fluiu e palavras foram trocadas, com a intenção de construir uma falsa confiança, enquanto nas entrelinhas, os bandidos urdiam seu plano nefasto, ocultando suas verdadeiras intenções. De forma sutil, mas calculada, um dos bandidos solicitou à idosa que fizesse uma parada, indicando que estava na hora de deixá-lo ali. A idosa, apesar de preocupada com a segurança dele, dado que a única visão naquele momento era uma luz fraca, aparentemente oriunda de um cemitério, prontamente obedeceu às palavras dele, permitindo que desembarcasse. No entanto, o que a mulher não poderia prever era que, enquanto obedeceu a um dos bandidos, o outro, oculto no banco de trás, estava pronto para agir de maneira traiçoeira e repentina. Sem aviso, o bandido que estava escondido no banco traseiro desferiu um golpe contundente na cabeça da idosa, causando sua perda de consciência imediata. Quando finalmente despertou, estava dentro de uma bolsa, confusa e desorientada. Eram indivíduos que haviam escapado da justiça, foragidos da lei, enxergando na idosa e em seu veículo uma oportunidade de escapar do alcance das autoridades. A intenção era clara: não deixar testemunhas para trás. Num primeiro momento, cogitaram simplesmente deixá-la à margem da estrada, mas logo perceberam que essa ação poderia atrair atenção indesejada. A solução que encontraram foi colocá-la em uma bolsa grande e preta, parte de um plano mais nefasto de se livrar dela no lago, com a bolsa amarrada a uma pedra de grande porte para assegurar que o corpo não emergisse, acreditando que seu ato criminoso passaria despercebido. Julgavam ter traçado o plano perfeito para um crime impune, mas não haviam considerado a surpreendente intervenção de um elemento inesperado. Nesse cenário, entra em cena Major, o cão leal, que atuou com coragem e destemor, rompendo a trama ardilosa dos bandidos. O combate que se seguiu foi marcado pela inabalável determinação do cão em proteger sua companheira humana. Ao final do embate, Emma ficou em segurança, junto de seu automóvel. No tocante a Major, a comunidade local se recusou a deixá-lo sofrer. A decisão foi unânime: levá-lo ao veterinário para receber os cuidados necessários para sua recuperação. Entretanto, perspectivas divergentes sobre o destino do fiel cão vieram à tona. Havia quem acreditasse que ele permanecia profundamente apegado ao seu falecido dono e que, talvez, a melhor alternativa fosse deixá-lo partir. Supunham que, uma vez recuperado, ele buscaria a tumba de seu mestre, sofrendo de tristeza e solidão até que sua própria morte o encontrasse. Um caçador até se prontificou a abreviar o sofrimento de Major, poupando-o da agonia emocional. A resistência determinada da senhora Emma, porém, prevaleceu, pois ela não podia permitir que aquele que a resgatara enfrentasse tal destino. Insistiu para que o cão fosse atendido pelo veterinário, tendo assim a chance de se recuperar e superar os traumas que haviam se acumulado. Ainda que ele optasse por voltar ao cemitério, ela continuaria a cuidar das despesas dele. No entanto, para espanto de todos, após sua recuperação, o cão não tentou retornar à sepultura de seu dono. Parecia ter superado a perda e permitiu que ele descansasse em paz. No lugar disso, encontrou um novo dono, uma nova amiga que estava eternamente grata a ele. Melhor dizendo, ela lhe devia a própria vida. Os criminosos foram capturados e retornaram à prisão. Durante a investigação, descobriu-se que eles também haviam sido responsáveis pela morte do policial, o antigo dono de Major. Ele estava na busca por eles, sozinho na cena do crime. Decidiu segui-los, porém, eles notaram sua presença e o emboscaram. Decidiram pendurá-lo no celeiro para que parecesse um suicídio, encobrindo o assassinato e se livrando do policial intrometido. O caso teria permanecido sem solução, não fosse pelo fato de terem encontrado pertences do policial em posse dos criminosos. Diante da revelação, eles tiveram que confessar toda a verdade. A atitude acertada de Major, que contribuiu para capturar os culpados, trouxe à luz a morte de seu dono. O cão aguardava pacientemente um momento oportuno para mostrar sua utilidade. Dava a impressão de que seu falecido dono ansiava por justiça, e qual seria a melhor maneira de realizá-la se não ajudar seu leal companheiro nessa jornada? Como recompensa, ele encontraria um novo lar onde fosse tão amado quanto seu antigo dono o amou, talvez até mais. O policial partiu para o céu, e Major, notavelmente sensível, sentiu isso. Por isso, escolheu permanecer ao lado de Emma. Muitos acreditaram que Major voltaria à tumba, mas ele jamais retornou. Sem dúvida, essa é uma história profundamente tocante.
Os animais jamais deixam de nos surpreender, especialmente quando demonstram seu amor e a incrível extensão de seus feitos pelos seus donos. Espero que esta narrativa tenha tocado sua alma. Você acha que Majora e Emma agiram corretamente? Faria algo diferente deles? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.